A matéria de hoje, pessoal, desse nosso livro de Físico-Química, é uma matéria que muitos alunos padecem, têm trauma, têm receio e assim por diante, que se chama soluções. Soluções é um conteúdo que traz assim más lembranças por parte de muitos alunos por causa de algumas questões pontuais. Mas se nós pensarmos como um todo, soluções não é um conteúdo tão complexo assim, porque tem muita parte fácil. Eu vou trazer isso para você. Então, por favor, senhores, senhoras, soluções. O que são, de onde vêm, né, o que se alimentam e como se reproduzem. As soluções são misturas homogêneas. É a definição mais clara, didática e simples que a gente pode ter. São misturas homogêneas. Estas são as soluções. Tudo bem? Homogêneas. Certo? E por que elas são misturas homogêneas? Bom, quando a gente faz uma mistura, para elucidar bem, ficar super didático assim para você entender e começar a criar assim, artifícios, recursos mentais para imaginar algo que você não vê, acredite, isso é importante. Quando você joga uma substância em outra, as partículas dessas substâncias, elas interagem entre si. E dependendo do grau ou nível de interação, isto pode gerar uma homogeneização. Ou seja, essas partículas podem sumir da sua vista, podem desaparecer diante dos seus olhos. Aí você pensa, elas foram para o limbo, foram para o universo paralelo, buraco de minhoca, essas coisas, mundo das partículas. Não, querido, é que na verdade o que acontece aqui é algo muito simples mesmo. E um verbo tem que fazer parte a partir de então do vocabulário de vocês. E esse verbo se chama dispersar. Essas partículas laranjinhas, quando elas caem no líquido que o professor demonstrou, por exemplo, poderia ser sal, as partículas laranjas e o líquido água, elas interagem com as partículas de água, ocupando os espaços vazios que existem entre as moléculas de água, coisa que os seus olhos não conseguem perceber, pois os nossos sentidos são falhos e limitados, você muito bem sabe disso. Então, entre as moléculas de água existem vários buracos, vários espaços vazios. E graças à interação que existe entre o sal e a água, o sal consegue entrar nesses espaços vazios, ocupando-os e se dispersando, fragmentando, pulverizando, dividindo tanto, que a gente não consegue mais vê-los, as partículas do sal, nem com o auxílio de um microscópio. Isso é importante mesmo. Então, quando eu jogo o sal na água, o que você vai ter, querido? Você vai ter esse fenômeno aqui. Ó, assim, fechou, beleza. Vai ter isso aqui, ó. Você vai ter as partículas do sal distribuídas homogeneamente. Elas vão se pulverizar, ocupando cada qual um espaço igual ao da outra. Então, o que tu quis dizer com isso? Eu não entendi. Você não vai ter mais sal na superfície do que você vai ter no fundo. E a gravidade? A gravidade é que ela não funciona assim, porque a gente dá, como pode dizer, a gente leva em consideração os espaços vazios que a água tem e principalmente o grau de atração e agitação das moléculas. Elas não estão paradas. Por isso que a gravidade ela não vai ser um obstáculo para a sua compreensão, porque aquilo ali não está parado, as moléculas estão sempre em constante movimento. As de baixo vão lá para cima, as de cima vêm lá para baixo e elas ficam se movimentando dessa maneira. Tudo bem? Entretanto, vamos dar nome às coisas. Essa representação está muito vazia, muito rasa. A gente precisa dar alguns nomes, que são os nomes com os quais nós nos referimos às substâncias que se dispersam, às substâncias que são dispersantes. Por exemplo, esse monte de pontinhos aqui que o professor colocou, que pode ser para exemplificar sal de cozinha, na química é chamado de soluto. O soluto é o protagonista da solução.
É a substância mais importante. É a substância que sempre é dita no rótulo de um alimento, no rótulo de um produto químico. É a substância prioritária. E o soluto é também a substância que se dispersa. Ó, vou colocar aqui para você, se dispersa. Lembrando que o verbo dispersar ele deve ter o sentido semântico aqui de fragmentar, pulverizar, se dividir tão finamente que nem os microscópios mais tecnológicos e avançados podem perceber. Então, o soluto se dispersa. É isso que ele faz. Se dispersa. E quem é o dispersante? O dispersante é o solvente, é assim que a gente chama. Tá, e quem é que é o solvente que tu usou ali? Ó, o solvente que eu usei aqui na demonstração foi a água. Água. É a água sempre o solvente? Não. A água é um grande dispersante e popular para a maioria das soluções que a gente conhece. Tudo bem? Tão popular que ela é chamada, inclusive, de solvente universal. Esse é um nome que se dá para a água assim, em muitas ocasiões. Entretanto, ela é um péssimo solvente orgânico, de coisas orgânicas. Tipo, por exemplo, gorduras, óleos, alguns tipos de sais também. Tanto que existe até uma expressão que se utiliza para esse tipo de molécula ou substância que se chama de hidrofóbica. Muita coisa tem fobia de água, não se dá muito bem com água não. Mesmo assim, ela leva essa pecha, leva esse rótulo de solvente universal. A água é o solvente universal. Universal. Essa é a água. Ok? Dessa maneira. Certo? Tá, e daí? E daí que a junção destas duas coisas gera essa misturinha chamada solução. Então é assim que a gente vai se referir. Isso está muito mal explicado. O solvente, desculpa, o solvente, ele é sempre água? Não. Para as coisas que não se dão bem com água, existem outros solventes. Por exemplo, o próprio ar atmosférico tem como solvente o nitrogênio. O nitrogênio é o grande solvente do oxigênio do ar, do metano, do gás carbônico e todos os outros gases que compõem a mistura ar atmosférico. Nos metais, um grande solvente é o mercúrio. Ele é ótimo para dissolver metais. Inclusive, ele faz as amálgamas, ele vai amalgamar outros metais formando ligas metálicas. Mas como na parte de soluções que trabalharemos agora, trabalharemos basicamente com soluções aquosas, a água vai ser o nosso solvente ad eternum. Você vai falar de água, você vai falar de solvente para sempre. Pelo menos aqui. Entretanto, não podemos continuar sem antes resgatar algo que vimos lá no livro 1, que é um livrinho, queridos, que trazia essa concepção de mistura. E misturas têm um nome científico, são chamadas de dispersões. É legal que você anote do ladinho como o professor escreveu, misturas. Dispersões é um nome mais técnico para mistura. E estas dispersões, vide misturas, ou no caso, desculpa, vulgo, misturas, elas são diferenciadas de acordo com o que você percebe. Se, por exemplo, você consegue notar que existe mais de uma porção visível, a gente diz que é uma mistura hétero. E isso acontece, queridos, quando as partículas que se dispersam num dispersante são muito grandes. Tu fala muito difícil, professor. Joga a terra na água. Tu enxerga que tem terra. Por quê? Porque a terra se espalha na água, mas não se espalha tanto a ponto de se perder de vista. Ou seja, com seus próprios olhos, que são limitados, limitadíssimos por sinal, você consegue ver a terra. A gente chama essas misturas mais grosseiras de suspensões. Água e terra, água e areia, água e concreto, água e, enfim, qualquer coisa que você enxergue na água. Agora, se for água e maionese, água e gordura, né, que é a maionese, água e mais gordura que é o leite, água e gordura que é a nata, ou enfim, não sei se vocês têm visto que é um clássico no YouTube, que é o velhinho do slime, né? Exato, é um clássico, como é que é, um clássico cultural, folclórico já, né? Exatamente. E eu acho que vai cair isso aqui, tá? Vocês estão rindo, mas eu acho que vai cair na URGS, hein? A URGS adora essas coisas que
trazem polêmicas. Ou o maluco do ácido sulfúrico ou o tiozinho do slime. Eu vou explicar por quê. Porque ambos deram desgraça. Eles adoram essas coisas em contextos químicos. Porque no caso do slime, muitas crianças começaram a fazer slime em casa e se queimaram com o ácido bórico, né? Por causa do bórax que ele precisa. E os slimes são misturas também, e são misturas chamadas de misturas coloidais. Porque você vê só uma gosma verde, mas você não está enxergando as várias partículas, água, por exemplo, que você utiliza para fazer o seu slime, que está lá dentro, você não vê. Mas se você pegasse um microscópio qualquer, você já veria grandes aglomerados de partículas que ficam dispersos ou dispersas. A mesma coisa também acontecia com a maionese. Se você botar no microscópio, você vai enxergar. Se você puser o leite, você vai enxergar a gordurinha dispersa também. Estas misturas são chamadas de coloides. São misturas que a olho nu você não percebe a diferença, entretanto com um microscópio você percebe. E por haver uma percepção de diferença de fase, já é o suficiente para chamá-las de heterogêneas. Em poucas palavras para você definir slime, ou slime é ótimo, coloide, a resposta é basicamente viscosidade. Coisas que são muito viscosas são coloides ou coloidais. Então fica a sugestão, questão da URGS, questão lá sobre soluções, possivelmente a segunda questão da prova, resposta letra D, né? Exatamente, coloide. Vai te perguntar o que é um slime. Agora não trabalharemos com nenhuma destas duas, trabalharemos apenas com as homogêneas. E essas homogêneas são também chamadas de soluções verdadeiras. Você pode colocar, por favor, aí no seu livro. E meninas, eu passei ali para vocês uns bloquinhos, esqueci o nome disso, as folhinhas, né? De uma folha de bloco, genial, genial. Umas folhinhas de bloco, isso aí, vocês têm aí? Isso. Ó, para vocês anotarem na aula e tá passando também uns clipezinhos de papel para você colocar a folhinha lá na sua página, porque fizemos livro frente e verso para poupar as árvores. Tudo bem? Exatamente. Então vocês têm ali direitinho, tem as folhinhas aí, deve estar passando o clipe, você pode colocar em cima. Bom, então as soluções que nós trabalharemos são as soluções verdadeiras. Essas soluções são misturas homogêneas, elas têm partículas de até no máximo 1 nanômetro, então não é possível ver, nem com o microscópio mais desenvolvido tecnológico avançado do mundo, enxergar essas partículas. Então, as misturas que trabalharemos